Olá, pessoas especiais que nasceram para vencer. Hoje eu venho trazer uma mensagem desse livro muito especial. Fazia muito tempo que eu não trazia ele aqui. Hoje, dia 26 de março, eu vou ler um pouquinho da mensagem do dia pra vocês, do Alan Van Zandt, A Vida Vai Dar Certo Pra Mim. Então vamos lá. Eu abro o coração e a mente para a consciência de que tenho de estabelecer uma cooperação interna para obter resultados externos. Essa mensagem para mim faz todo sentido, ela é muito importante, ela é uma das orientações atuais da minha vida. Já vem me acompanhando ao longo de alguns anos, uns 2 anos pra cá eu tenho tido mais consciência sobre isso. E cada vez que eu ajo mais nessa direção e com coerência com esse princípio, a minha vida ela vai fluindo e as coisas vão se ajeitando com mais potência, com mais tranquilidade e também com os resultados que eu quero. É muito importante a gente ter coerência na nossa vida, porque existe um mecanismo aqui no nosso cérebro que ele nos obedece, né? O nosso cérebro, ele é constituído por comandos. Então, muitas vezes a gente verbaliza uma coisa, mas a gente age de uma outra maneira. E geralmente a gente age de uma outra maneira porque existem padrões inconscientes que a gente segue. Esses padrões inconscientes, eles têm a tendência de nos fazer agir de uma forma diferente do que a gente verbaliza, porque eles são mais fortes, eles estão mais enraizados, eles são mais profundos. Então, é como se a gente tivesse uma gama desse tamanho de padrões inconscientes e uma gama desse tamanho de padrões conscientes. Então esse inconsciente ele vai guiando o consciente. O poder está quando a gente consegue tirar do inconsciente coisas que a gente precisa resolver, curar, transmutar, passar para o consciente e agir da forma ali depois daquela transformação. Então, se você descobre que você tem um padrão inconsciente de desorganização, o seu poder está em você tomar consciência disso, né? Tomou consciência disso? Agir a partir daquilo. Agir de uma forma que não seja coerente com aquilo que você identifica como desorganização. E é um processo gradual. Quanto mais a gente vai agindo, mais a gente vai ganhando percepção e mais a gente vai conseguindo alinhar aquilo que a gente realmente deseja conscientemente fazer com o nosso novo background inconsciente, né? A gente pode dar novos comandos para o nosso inconsciente. Aqui no livro tem uma hora que ela fala sobre o que acontece do lado de fora da sua vida não passa de um reflexo da crença que existe dentro de você. Pois é, gente, muitas vezes a gente acaba acreditando que a nossa realidade ela é responsabilidade de outras pessoas. Mas a vida é tão complexa, existem várias ramificações. Mas uma ramificação muito importante e que eu considero como a maior é a nossa responsabilidade, a nossa parte naquilo. Nós somos responsáveis por criar todo o contexto da nossa vida. Nós temos a responsabilidade de nos relacionar com aquilo de uma forma saudável ou de uma forma doentia, de uma forma abundante ou de uma forma de escassez, de uma forma de agradecimento ou de uma forma de reclamação. Sempre temos escolhas. Essas escolhas, podem acreditar, elas vão guiando os nossos resultados. E a principal escolha que você tem todos os dias é a forma que você se sente. Você pode achar que não, mas gente, é verdade, e tá comprovado cientificamente. Mesmo se não tivesse, eu continuaria acreditando nisso, porque é como isso se mostra na minha vida de uma maneira bem poderosa. Vai ficar um pouco de barulho, mas eu não tô nem aí. A forma que você pensa é uma forma que você se dá comandos. Então, os seus pensamentos, eles são frutos de coisas mais enraizadas. São padrões que você aprendeu desde a infância. E você vem enraizando. Passa a infância, adolescência, juventude, vida adulta e por aí vai. E aí você vai seguindo padrões e sua vida vai tendo resultados que você não deseja conscientemente, mas que você deseja inconscientemente. Muitas vezes as nossas ações e os nossos resultados, eles são nada mais do que uma busca de padrões internos, de traumas internos dentro da gente, buscando uma cura. Então pode ser que você muitas vezes se veja sofrendo pela mesma situação, mas você ainda não entendeu que existe talvez uma criança interior dentro de você buscando uma forma de se curar disso. E enquanto você não resolver isso, esses padrões vão continuar aparecendo pra você, eles vão continuar acontecendo na sua vida. E é isso, às vezes você sofre de um mesmo mal, digamos assim, durante anos. Padrões e padrões. Relacionamento. Sempre está com a pessoa que no final algo dá errado, algo não sai bem, né?
as duas partes, ou você sai machucada, infeliz, mas você ainda não percebeu que tem um fator em comum nessas questões, que é você. Você está ali presente. Por que isso acontece com você e não acontece com tantas outras pessoas? Né? Acho que é importante a gente também se perguntar se tem uma pessoa que a vida dela roda de maneira diferente, existem padrões também ali naquela vida que são diferentes. Eu posso tentar olhar para aquilo e me espelhar, tentar investigar, me perguntar o que será que essa pessoa faz diferente, porque ela sempre consegue determinadas coisas e eu tô aqui achando que o problema não sou eu, que o problema é o mundo, mas o mundo ele se mostra de formas diferentes para outras pessoas também. Então, o que acontece no background de cada pessoa para que cada uma tenha resultados diferentes? Eu não tô falando assim em todas as ramificações, eu tô falando uma ramificação da nossa própria responsabilidade. E a nossa própria responsabilidade, ela vai guiando a gente, né, conforme a gente vai agindo alinhada com ela, para a gente alcançar aquilo que a gente quer ou não. Então essa mensagem do dia de hoje é uma mensagem para vocês refletirem sobre o padrão de coerência, como que vocês estão se comportando. Uma coisa, por exemplo, que é muito comum na educação, né, a mãe, o pai, na forma de tratar o filho, a botar muitos adjetivos naquela criança de coisas que eles não gostariam que ela estivesse fazendo. Por exemplo, a criança, ela é bagunceira, e aí você diz pra ela, você é seu bagunceiro, como você é porco. Muitas pessoas falam isso pras outras pessoas, né? Uma com as outras. Como você é porco, como você é desorganizado, etc, etc. Adjetivos realmente que vão sendo reforçados numa criança desde cedo. Ela vai agindo o quê? A partir desse princípio de coerência. Se a minha mãe e meu pai dizem que eu sou bagunceiro, mesmo brigando, é porque isso parece que é algo válido. Eles estão afirmando que eu sou aquilo. Então, inconscientemente, o que a criança começa a fazer? Agir daquela forma bagunceira, porque ela percebe que ela recebe algum tipo de atenção, mesmo que seja uma atenção negativa. Ela recebe algum tipo de atenção e ela sempre está sendo reforçada com aquilo. Então, o inconsciente vai pegando aquelas mensagens e aí a criança vai crescendo com esse padrão de se sentir bagunceira ou de não conseguir se organizar na vida. E aí essa criança, ela vai crescendo, ela vira um adulto o quê? Que não consegue dar conta das próprias responsabilidades, que não consegue se organizar, que sempre tem muitas dívidas porque gasta mais do que ganha, ou se mantém em padrões que não necessariamente fazem bem, mas que tem algum ganho inconsciente, às vezes o próprio ganho de ser a pessoa desorganizada, porque se você é uma pessoa desorganizada, de muitas formas você é a vítima. Você não conseguiu por quê? Porque você é desorganizada, você não conseguiu porque você não consegue, é como se você não tivesse essa capacidade, mas na verdade é porque tem um véu ali que você encarnou, tem uma mentira ali que você tomou como verdade pra você desde a sua infância e você vai agindo em coerência com ela, mesmo que ela te traga muito sofrimento. Então é assim, gente, a vida tem muitas complexidades. Eu acredito realmente, assim, que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E se for até por alguns dos princípios espirituais que eu gosto de seguir, o externo também, ele é a criação do que está dentro de mim. O Bashar é uma entidade que canaliza aqui na Terra, ele fala muito sobre a nossa faixa de vibração, né? E que a nossa consciência, ela vai acessar aquilo que tá dentro dela. Então, se não existe, digamos assim, um caos na sua consciência, problemas na sua consciência, pobreza na sua consciência, doença na sua consciência, o seu padrão de vida não vai ser alinhado com isso. O seu padrão de vida vai ser uma coisa diferente. O seu padrão de vida vai ser vibratoriamente alinhado com aquilo que você vibra, né? Os resultados, eles vão ser alinhados com as emoções que percorrem o seu corpo, os pensamentos que percorrem a sua mente e a forma que você age na vida. As nossas emoções são muito poderosas. Elas produzem as emoções que levam o nosso corpo a agir. Então, quando eu falo sobre essa questão do cérebro, é porque é fundamental. O nosso cérebro é o que nos comanda aqui na vida, né? E existe essa conexão que eu gosto de pensar assim, quando eu junto todos esses estudos que eu gosto de me aventurar, eu creio muito que o nosso cérebro é como se fosse uma pequena parte de toda essa extensão do universo inconcebível que a gente
provavelmente nunca vai entender aqui enquanto humanos. No final do livro, né, no final de cada dia, ela coloca uma frase de afirmação. E a frase desse dia é: hoje eu me dedico a eliminar o conflito interno que transmite mensagens truncadas. Ela chama de mensagens truncadas justamente as mensagens que são contraditórias, né? Você diz aqui que você quer abundância, mas você age com escassez. Você diz que quer saúde, mas você não age de uma forma saudável, e por aí vai, várias contradições. Acho que é legal a gente sempre se colocar em alerta para observar quantas vezes a gente não tá em contradição na nossa vida. A gente diz que quer uma coisa, eu quero muita abundância, mas você tá se sentindo em pura escassez, você tá se sentindo mal, você não sente alegria, você não consegue ver motivos para agradecer, e aí a sua vibração vai ficando lá embaixo. A vibração lá embaixo vai atrair coisas lá de baixo, né? Digamos assim, sem moral, mas só num sentido vibratório, assim, pra exemplificar pra vocês como que seria essa analogia. Então, se você tá na dor, você vai atrair coisas conectadas à dor. Se você tá na alegria, você vai atrair coisas conectadas à alegria. Atrair não, você vai criar pra sua vida. Mas a gente fala atrair por causa da nossa energia magnética, né? A energia magnética que sai do nosso cérebro e se espalha por todo o universo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil. E pratiquem isso na vida de vocês. Quando der resultado e vocês quiserem compartilhar comigo, será um prazer saber e compartilhar a história de vocês. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.